que eu teria feito, então? Que vale para você fazer outro texto desse aí, ó. Gente, por isso que é importante, pelo menos, você fazer um esqueleto do seu texto, que você consegue visualizar se está tudo conectado. Senão, na maioria das vezes, o que acontece? Você não está vendo. Não é isso? Então, nesse daqui, a primeira frase lá, a gente falou assim, ó, que o tema traz o quê? Desenvolvimento. Aí, olha aqui o que eu fiz. Eu fiz um acréscimo. Eu falei o seguinte, que ele se associa também à questão micro e macroeconômica, a produção de riquezas, não é isso? Aí, então, o tema que era desenvolvimento tecnológico e a mecanização, então, o tema gera riqueza, renda. Só que agora eu acrescentei em perspectiva micro e em perspectiva o quê? Macro. Quando chegou aqui, eu falei só macro. E falei, já que gera riqueza, eu abordei os países mais o quê? Ricos. Usei um contraste, aí dei exemplos, tá? Então, quando eu citei lá Japão, Estados Unidos, isso aqui era, na minha linha de argumentação, exemplo. Eu peguei e desenvolvi isso aqui, beleza? Quando eu vim para cá, não é só a questão micro que eu falei, porque, na verdade, a gente não estava falando só de empresas. Você tem país também, ó. Por outro lado, países em vias de desenvolvimento. Então, eu não falei dos mais pobres, eu falei de países em via de desenvolvimento. Até porque mais pobre não tem acesso a nada. Então, não é o melhor para você falar aqui. Então, eu estou usando ainda uma perspectiva mais macro. Você concorda comigo que é macro ainda? Por isso que eu pude colocar o por outro lado, porque senão não ia fazer nem sentido. Porque o por outro lado é quando eu tenho, por exemplo, macro com macro, rico e menos rico. Tá vendo? Aí, países em vias de desenvolvimento, aí eu expliquei por quê. Ó. Aí eu trabalhei causa e consequência. Ó. Por terem restrições de mão de obra, né, por causa disso, e por destinarem poucos recursos à tecnologia. Vocês viram que eu coloquei duas causas? Não coloquei duas causas? Não foi, gente? O que acontece? Tornam-se dependentes de tecnologia externa. Então, eu coloquei duas causas e associei a elas uma consequência, que é a dependência externa. Não foi isso? Beleza? Aí, eu depois coloquei assim, ó, a falta de estruturação do setor industrial, além de prejudicar o país do ponto de vista econômico, compromete o oferecimento de postos de trabalho. Isso também é consequência, não é? Comprometer o oferecimento de postos de trabalho. Eu associei de novo, para você entender uma causa e outra o quê? Consequência. A causa foi a falta de estrutura no setor. E consequência foi o quê? Desemprego. Beleza? Só para você ver o que eu estou fazendo aqui. Beleza? Aí depois eu vim aqui, eu tinha que introduzir um subtema. Por isso que você tem que colocar assim, em uma perspectiva individual, do ponto de vista individual, porque eu estava falando só de país, e agora eu não resolvi falar de pessoas. Não é isso? Então, vamos usar em uma perspectiva mais bonita, né? Então, você pode colocar assim, em uma perspectiva individual, aí você poderia até usar uma adjetivaçãozinha falando assim, ó, que o simples acesso à tecnologia e à mecanização já é suficiente para melhorar a qualidade o quê? De vida. E explica isso, que pessoas que estão mais próximas da tecnologia, normalmente vivem o quê? Mais e melhor.
Não vivem, gente? Por quê? Só de você ter acesso à tecnologia, você vai lá e faz um raio-x da cabeça aos pés, não é isso? Você tem máquina para corrigir um monte de coisa, você vai lá e opera sua córnea. Então, uma série de coisas que estão dependendo aí de recurso tecnológico, beleza? Então, aqui, ó, em uma perspectiva individual, o que eu estou defendendo é o seguinte, só de ter acesso a isso, as pessoas têm mais qualidade, o quê? De vida. Ah, isso não é necessariamente verdade. Claro que é, gente. Por isso que a expectativa de vida nos países mais ricos é o quê? Maior. Claro que é. Deve ser doido. E a tecnologia, ela serve para várias coisas, gente. Serve até para tratar água. Não é? Beleza. Serve até para despoluir rio. Né? Para colocar filtro lá no carro e fazer um carro menos poluente, não é uma série de coisas nesse sentido. Então, quem tem mais acesso acaba em âmbito individual vivendo melhor, beleza? Aí, na hora de fazer minha conclusão, eu tentei retomar tanto o micro quanto o quê? O macro. Isso aqui é uma perspectiva mais o quê? Micro, mais individual, beleza? Aqui ficou um micro, meio macro, porque você tem uma perspectiva de empresas aqui, vocês viram? O governo tem que investir no setor, mas a empresa está aqui, ó, para oferecer postos, o quê? De trabalho. Era tipo uma meio transição, né? Bom, aí você retomou, falando o seguinte, que o desenvolvimento está associado à tecnologia e à mecanização. E você pode terminar falando que estados, empresas e indivíduos, não é isso? Mais o que? Automatizados ou mais que tem mais contato com esse tipo de recurso, acabam tendo mais o que? Acesso à riqueza e à renda. Não pode falar sobre isso? Não pode? Volta lá, fala bonitinho. Ó. Estados, empresas e indivíduos que têm acesso ao que você falou antes, né? Em geral, são mais prósperos do ponto de vista econômico. Nunca mais vou lembrar disso. Pode colocar um em geral, porque tem uns que são retardados, né? Em geral, são mais prósperos do ponto de vista econômico. Entenderam? Entenderam? Então, aproveitei. Não dá para aproveitar todas as ideias, né? Porque algumas coisas ali a gente tinha que descartar, porque não estava de acordo com o quê? Com o tema. Eu gosto de corrigir a redação de vocês, tá? Eu acho que é um exercício, como é que eu posso dizer? É um exercício interessante também, você ver como é que o outro pensa. Gente, a redação, ela está revelando um monte de coisas. Até o seu nível de desconcentração ou o seu nível de o quê? Concentração. Tem hora que eu leio o texto e eu falo assim, com certeza esse menino levantou para ir ao banheiro. Quando ele voltou, ele pensou outra coisa. Que continuou o texto, sabe assim, nada a ver. Outra coisa que eu diria, não faça isso. Hora de redação não é hora de você ir dar um pulinho no banheiro. Não funciona, só vai antes de começar ou vai depois. Sua cabeça está pensando de um jeito. Aí o menino fala assim, vou dar uma descansada, que eu estou muito confuso. Só que às vezes o trem fica todo desconexo. É igual quando vocês vão passar limpo de rascunho. Eu não sei o que vocês arrumam, que vocês enfiam as frases que não combinam. Entenderam? Na hora que eu vou corrigir o seu texto, ainda que você ache que a gente não faz isso, mentalmente eu estou assim, ó, eu leio isso aqui e eu já estou procurando o que eu vou encontrar aqui. Vocês entendem que quando eu leio a introdução, eu crio uma expectativa? A expectativa em relação àquilo que você vai o quê? Escrever. Normalmente a sua nota só tem a ver com essa resposta, se você cumpriu a expectativa ou não.
as bancas são flexíveis, inclusive a FCC. Às vezes você até fugiu ao tema, mas a sua expectativa inicial, ela foi desenvolvida certinha. Isso faz com que você ganhe mais pontos. O problema é quando o aluno coloca uma expectativa inicial, mesmo que está só um pouquinho no tema, está tangenciando só, e nem cumpre o que ele se propôs a fazer. Entendeu? Porque uma coisa é o tema. Você não cumpriu nem o que você falou que ia fazer. Entendeu? Aí é mais grave. Isso aí você tem que ficar mais atento. Eu acho que vocês têm que começar a montar um esqueminha, assim, quem está com muita dificuldade. Está tirando menos de 30 no conteúdo? Porque menos de 30 é que você está fazendo bagunça no meio, tá? Eu não vou te tirar ponto de conteúdo se você tiver mais ou menos. Beleza? Quando você vai ver, tem um parágrafo inteiro fora. Entenderam? Eu não esqueci do gerúndio, dos negócios que eu vou trabalhar com vocês, não, tá? Vamos só fazer a proposta de hoje. Eu vou te dar só um esqueleto dela, porque eu não fiz o meu. Vou fazer para vocês, pode deixar. Não esqueci, estou em débito do texto 1, que eu também não fiz. E o de hoje, que eu estou muito ansiosa com o meu casamento, que é amanhã. Aí, se eu fosse fazer um texto para vocês hoje, eu ia fazer um texto só sobre casamento, né? Apesar que eu já tenho que fazer meus votos, que eu também não fiz. Ainda vou ter que fazer isso? Vou fazer. Estou fazendo. Ai, Raul, você queria que eu fizesse ontem? Dei aula até de noite. Não, ainda tinha esse negócio de escolher se o voto era voto padrão ou voto não padrão. Não é isso? Aí o povo foi escolher o mais fácil ou o mais difícil? O mais difícil. O Alexandre ficou assim, não, vai ser voto padrão. Quando deu terça-feira, ele falou assim, não, já liguei para o moço, falei que vai ser votos próprios. Eu falei, só porque você teve tempo de fazer, né? Senão ia ser o padrão. O tema de hoje era um tema difícil. Considero complicado. Eu já li algumas coisas. Eu não fiz o texto de preguiça mesmo, mas eu já li alguns textos para fundamentar. Inclusive, li um texto inteiro de Platão, adorei, vamos trazer para vocês na próxima aula, sobre isso. Então, o texto, ele estava falando que o tempo real é o tempo infinito. Até dá para desenhar o texto. Símbolo do infinito. Esse é o tempo que existe, é o tempo eterno. Beleza? Então, tempo eterno é o tempo real. Isso é a teoria de Platão, tá? Que, inclusive, é claro que eu vou usar no meu texto, né? Então, o tempo eterno é o tempo real. É o único que existe. E que, na verdade, ele é mensurável ou imensurável? Imensurável. Você sabe quando que começou o mundo? Não, você sabe quando você começou o quê? A contar. Não, o homem não começou a contar? A partir do nascimento de Cristo. Vocês entenderam o que acontece? Dependendo do calendário, né? Existem outros calendários. Então, esse tipo de tempo eterno, real, ele é imensurável. Não dá para você medir. E aí, existe o que a gente chama de cronos, ou tempo cronológico. O tempo cronológico, ele não existe, ele é uma convenção. E é mesmo, gente, tanto que você tem mais de um tempo no mesmo mundo. Não tem? Você considera o fim do ano um dia, e em outros calendários é outro dia. Vocês estão entendendo o que vocês tinham que ter tido ideia de falar? Né? Vocês entendem que tem mais de um calendário, né? Então, o tempo cronológico é uma convenção. Aí estou te dando algumas ideias. Há mais de um calendário. Ele é marcado por eventos, não é, gente? Não é isso aqui? Beleza? Então, o tempo cronológico é uma criação humana. Há mais de um calendário. Então, eu vou falar, existe calendário certo e errado? Não. E aí,
Basicamente, você vai falar isso. Não existe certo e errado. Existe aquilo que atende a determinadas concepções, o quê? Culturais, né? Eu sou mais falar culturais do que religiosas. Porque, por exemplo, independentemente da concepção religiosa, muitos adotam o calendário cristão. Não é? Tipo assim, não é ruim. O religioso existe, porque o calendário é cristão, beleza? O religioso existe também, mas é um calendário cristão. Se você quisesse uma coisa super chique, que eu sei que dava para colocar nesse texto, é tão criação humana, que, por exemplo, por que fevereiro tem 28 dias? Júlio César foi lá e tirou um dia do mês de fevereiro e falou assim, eu não aceito, meu mês tem que ter o quê? 31. Beleza? Aí, logo depois, outro imperador de Roma, Augusto, falou, não, eu também quero ter um dia a mais. Pegou lá, falou, se o mês de julho tem... Júlio César. Você tem noção que setembro é o 7, né? Aí o vaidosão do Júlio César foi lá e enfiou o nome dele no meio do mês. Júlio e Augusto de Augusto César. Então, eles pegaram os meses e criaram um mês para cada um deles. Na vaidade humana. Beleza? Aqui, ó, põe aqui para vocês pesquisarem. Meses, historinha de Augusto e Júlio César. Põe aí para você ver. Por isso que os dois têm 31. Eles tiraram o dia de fevereiro. E dezembro era o mês 10. Vocês estão vendo que eles colocaram 2 meses aí no meio? Só para vocês entenderem. Isso aqui não estava no mesmo texto do Platão, não. Mas aí você entendeu um pouquinho assim, ó. O tempo cronológico é apenas uma ilusão delimitada por fenômenos que mudam ao longo do tempo eterno. Entenderam o que é o tempo eterno? É o tempo filosófico lá do Platão. O homem condiciona o tempo às mudanças. E, por sua vez, as mudanças condicionam o comportamento humano. Aí você pode falar uma outra coisa. As mudanças condicionam o comportamento humano. Então, você tem várias gerações, que é o tempo cronológico, ele é partidinho assim. Você não tem a geração X, geração Y, geração Z? Não é isso? Só te dando uma dica de algumas coisas que você poderia colocar. Essas gerações não são períodos de tempo? Elas condicionam o quê? Mudanças. Ô, gente, eu não fiz o meu, mas eu li antes, tá? Então, por isso que eu estou conseguindo explicar para vocês. Porque uma coisa é não fazer e outra é não ler. Um tema desse, se você não lê nada, o que eu vou conseguir explicar? Tipo, nada. Assim, nada útil, né? Nada que possa fazer você ter uma nota muito alta. Eu posso pegar e falar assim, não, entendi mais ou menos. Mas vai ser difícil fazer um bom texto. Então, aqui, ó, eu quero pegar tudo. Eu quero pegar essa questão da criação, eu quero pegar essas gerações. Porque ele não fala assim, ó, o homem condiciona o tempo às mudanças. Por que o homem condiciona o tempo às mudanças? Até fenômenos climáticos, mudança da lua. Não tem esses calendários aí? Não é? Não tem, gente? Então, aqui, ó, pensa assim, quando ele fala assim, o homem condiciona o tempo às mudanças. Pensa em 2 coisas, estações do ano, e o homem não convencionou que ali é setembro porque tem flores. Então, ele dividiu por causa de mudanças que ele visualmente observava. Pode ser, por exemplo, assim, ó, fases da lua. Não pode? Se você quiser estudar maré, também pode. Né? Mas tem época de cheia, de rio, tudo isso. Então, quando ele falou assim, o homem condiciona o tempo a mudanças, não é, gente? Então, ele dividiu o tempo com base nessas mudanças. E ele fez convenções, tipo as estações do ano. Quer ver uma coisa básica? Dia e noite. Está condicionada a mudança do claro e do o quê? Escuro. Se você quisesse uma coisa super óbvia. Não é, gente? Então, o homem não fez uma convenção que dia é porque está claro e noite é porque está escuro? Não foi uma coisa assim? Então, o homem condiciona o tempo às mudanças e, por sua vez, as mudanças, aí são mudanças maiores. Por exemplo, as mudanças de geração condicionam o comportamento humano. Não condicionam o comportamento humano? Então, por exemplo, quem está aqui é totalmente inserido na tecnologia. Não é isso? Já nasceu tecnológico. Não é isso? Quem está
aqui, o que acontece? Se adapta, não se adapta? E quem está aqui? Tem um pouco de o quê? Dificuldade. Tem um pouco de dificuldade. Beleza? Aqui são as pessoas com menos de 20 anos. Beleza? Aqui são as pessoas entre 20 e o quê? 40 anos. Beleza? São divididos mais ou menos assim. Ok? Dá uma pesquisada, para você não citar também geração aí. Eu acho que aqui vai ser de 1980 até no ano quê? Aqui no meio. 80 até no ano 2000. É isso aqui, com certeza. Aqui, menos de 20 anos. Tá vendo? E quem nasceu acima de 2000. E aqui, para baixo. Mais ou menos quem nasceu da década de 60 até a década de 80. Entenderam mais ou menos como é que é? Mais ou menos isso aqui. Mas dá uma consultada, eu li isso, mas confirma para não ter erro. E, por sua vez, as mudanças condicionam o comportamento humano. Para falar de comportamento humano, a melhor coisa é você falar de geração. Geração X, Y e Z. Estão entendendo? Para falar de o homem condiciona o tempo às mudanças, aí pode ser mudanças climáticas, fases da lua, maré. Aí, você tem que pensar assim, ó, entre o eterno, que é esse tempo do Platão, e o momentâneo, que são esses tempos que a gente chama de o quê? Cronológico, não é isso? Entre o eterno e o momentâneo, constrói-se a história da humanidade. Muito legal. Né? A história da humanidade está construída aqui dentro. E aí existem marcos, não é, gente? Marcada por eventos. Então, é o que a gente chama de marcos históricos, não pode ser? Esses marcos históricos, eles estão ligados às concepções o quê? Culturais. Então, vamos pensar, eu li isso tudo. Como é que eu organizo ou tento organizar isso dentro de um texto coerente? Já tive uma ideia. Ou... O problema é que o tema não era assim, ó, entre o eterno e o momentâneo, o homem a história da humanidade, constrói a história da humanidade. História da humanidade, gente, é diferente de história individual. E não é o texto, não era tipo carpe diem, aproveite o dia, aproveite o tempo, o texto não falava isso não. O tema, ele está falando assim, ó, o tempo cronológico é apenas uma ilusão delimitada por fenômenos que mudam ao longo do tempo eterno. Então, os fenômenos mudam. O homem condiciona o tempo às mudanças. Então, quer dizer, tudo que muda para o homem também está mudando o tempo. Por sua vez, as mudanças condicionam o comportamento humano. Eu não estou falando para você aproveitar o tempo. Não é para você gastar bem o seu tempo. Eu estou falando que as mudanças, pode ser mudanças inclusive climáticas, ou mudanças de geração, elas condicionam o comportamento humano. Não é isso? Fazem com que o comportamento humano mude. Aqui, ó, pra você ser menos filosófico, fala de geração. Só isso. Mas se você fez um texto, tipo, aproveite o dia, tipo assim, que as pessoas estão gastando tempo com coisas que não importam, que elas deveriam usar melhor o tempo. Não é essa a proposta. Entre o eterno e o momentâneo. Aí você pensou no momentâneo, mas o momentâneo dele é o cronológico, né? Constrói-se a história da humanidade, porque a história da humanidade não são fatias, não é dividida em história contemporânea, história moderna, não é história medieval, não são fatias. Então, o tema era esse. O problema de você trazer para muito concreto é que esse tema não era assim. As pessoas hoje não estão aproveitando a vida nem o tempo. Aí você faz um texto que era tipo carpe diem, aproveite o dia. Que talvez foi isso que vocês fizeram. Não? Porque não era bem isso. Foi mais ou menos isso que você pensou mesmo? Trazer para o concreto. Tá. Mas nem isso aqui. Porque olha aqui, quando ele fala assim, ó, as mudanças condicionam o comportamento humano, o comportamento não está ligado à geração? Mas pensa comigo, que bom, se cair esse tema agora, você já está pensando assim, ó, comportamento humano, geração.
E aqui, se caísse 3 temas diferentes, vocês viram que eu peguei 3 coisas diferentes, tá? Porque eu estou pensando em fazer um parágrafo para cada. Se você pegasse uma delas, já daria um bom efeito, não daria? Tipo assim, vamos supor, eu não sei as 3 não, eu enrolei o texto todo, só falei uma. Considerando o nível de dificuldade do tema, já ia ficar tipo assim, top. Entendeu? Já ia ficar muito top. Vou te mostrar quais são as 3 que eu estou pensando aqui, porque Platão não, Platão é bobagem. Não, vários filósofos falam que o tempo é ilusão. Caberia. Flávia, eu vi que Einstein tem uma teoria falando que o tempo é ilusão. Não é só Einstein. Vários teóricos falam que o tempo é uma convenção. Ilusão do ponto de vista que ele não existe. Né? Ele, na verdade, é uma convenção humana. Então, se eu colocasse isso... Não, a teoria de Platão é exatamente que o tempo não existe. Beleza? A proposta em si eu peguei de um texto de Platão que eu li ontem. Né? Não tem nada a fazer, fica lendo esses textos. Bom, na minha opinião, a mais fácil, essa das gerações, vou chamar de parte A. Parte B, isto. Há mais de um calendário, o tempo é uma criação humana, isso tudo é uma parte só, concorda? Precisa colocar tudo no mesmo parágrafo. Não é isso? E uma parte C, que seria isso aqui, ó. Por que é diferente da parte aqui? O calendário não foi feito com base nas estações do ano, com base nos meses, foi feito com base na vaidade humana, principalmente o calendário romano, beleza? Então, basicamente, há mais de um calendário, ele tem a ver com concepções o quê? Culturais, eu posso citar alguma coisinha desse tipo. Ele tem eventos históricos, como, por exemplo, o calendário cristão, que tem como data de início o nascimento o quê? De Cristo, não é isso? Então, mencionei isso aqui, meu texto ia ficar até com muito conteúdo, não ia? Beleza. E ia falar o seguinte, que por outro lado, as culturas menos civilizadas, ou as culturas primitivas, elas também faziam a contagem do tempo, só que não usavam sistemas nomenclaturados, como a gente usa hoje, meses, semana, dia, elas usavam outro tipo de referência. Quais os tipos de referência que elas usavam? As estações do ano, as fases da lua, a maré.